Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Casa Restaurada. Se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, faça a sua inscrição, nos acompanhe, assista às nossas mensagens e seja abençoado em nome de Jesus. Estamos falando sobre o tema A Volta de Cristo, sobre escatologia, e essa mensagem ela faz parte da sequência de outras mensagens que já foram ministradas. Portanto, se você não assistiu às mensagens anteriores, volta lá, pega desde o começo para que você possa compreender toda a sequência. Hoje nós vamos falar sobre volta de Cristo e batalha do Armagedon. E que essa mensagem edifique o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Feche os teus olhos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra mais uma vez. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ensina, nos traz revelação e ministra ao coração de cada um que possamos sair daqui hoje edificados, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se você não pegou as outras mensagens que eu fiz anteriormente, eu queria te pedir, entra no canal do YouTube da Igreja Casa Restaurada e ali você vai encontrar toda a sequência das mensagens com o tema de escatologia, da volta de Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre a volta propriamente dita do Senhor Jesus e a batalha do Armagedon. Eu queria que você entendesse que existe uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo. São dois momentos diferentes. A palavra do Senhor diz que num dado momento, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e a igreja se encontrará com o Senhor. E isso não é a volta de Cristo, isso é arrebatamento da igreja, quando a igreja se encontra com o Senhor Jesus. Mas a Bíblia também fala da volta de Jesus aqui na terra, ele pessoalmente voltando aqui na terra, pisando na terra aqui novamente. Então vamos acompanhar o texto que fala sobre isso, são vários, e eu vou ler alguns deles. Eu queria te convidar a abrir no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 10 a 12, diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia... O que está acontecendo aqui? Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando no meio das pessoas e aparecendo aos seus discípulos e às pessoas, ministrando ao coração deles, mas no último dia, que Jesus está no Monte das Oliveiras, então ele se despede dos seus discípulos e ele é assunto aos céus, ele é arrebatado, ele sobe para o céu. Então é esse momento que nós estamos lendo aqui. E estando com os olhos fitos nele, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, eram dois anjos, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então ele há de vir assim como para o céu o viste ir. Então ele voltará. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, ele naquele monte chamado Monte das Oliveiras, Jesus Cristo subiu aos céus. E os anjos que apareceram ali disseram: Varões galileus, do mesmo jeito que vocês viram Jesus subindo, assim ele voltará. Então, a Bíblia ela é bem clara quando ela fala sobre volta de Jesus. São vários textos que falam sobre isso. No livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 27, mostra que essa volta vai ser uma volta visível, uma volta, vamos dizer, estrondosa. Olha só a comparação que o texto bíblico faz com a volta de Cristo. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Me fala uma coisa, como é que é um relâmpago? O relâmpago é alguma coisa imperceptível? Não, ele é muito perceptível, ele dá um clarão, ele dá um estouro, dá um estrondo, não é? A gente é capaz de ver o raio percorrendo o céu. Então,
a volta de Cristo ela vai se dar como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, vai ser alguma coisa visível a todos. Amém? Aí no próprio livro de no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 7, o apóstolo João, ele começa a ter as revelações e as visões a respeito do que aconteceria no futuro. Então ele vai descrevendo tudo aquilo que Jesus está mostrando a ele, tudo aquilo que ele está enxergando, e ele vai colocando de maneira simbólica, não é? Da forma como ele está compreendendo. Então no capítulo 1, no verso 7 de Apocalipse, diz assim: eis que vem com as nuvens, está falando de Jesus, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, ou seja, aquelas pessoas, não é, que mataram Jesus, que o crucificaram. A Bíblia diz que todos o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui mais um texto que diz que o Senhor, ele mesmo dizendo que ele há de vir, e ele é o Todo-Poderoso. Então veja que na medida em que Jesus, quando estava na terra, ele disse que viria, e agora João tendo a visão de Jesus e Jesus repetindo isso, que ele voltará, então é certo que isso vai acontecer. Então entenda o tempo escatológico. Aconteceu o arrebatamento, a igreja está com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Então o anticristo vai estar governando durante 7 anos, 3 anos e meio de aparente paz, 3 anos e meio de grande tribulação, perseguições. Israel vai ser atacado porque Israel não aceitará prestar culto a Satanás, nem prestar culto ao anticristo, nem vai acreditar que o anticristo é um Deus. Então Israel se levantará contra, juntamente com Israel, todos os cristãos ou todos os que se converterem naquele tempo também não vão se prostrar. Então haverá uma perseguição contra eles. O mundo vai ter que usar a marca da besta, que a Bíblia diz que é na mão direita e na testa. Quem não tiver essa marca não pode comprar, não pode vender, não pode ir no hospital, não pode fazer negócios, não pode ser medicado, enfim, as pessoas elas vão passar um tempo muito difícil, ou prestam culto à besta, ao dragão, ao anticristo, ou então vão ficar marginalizadas no meio da sociedade. Então nesse tempo, ao final dos 7 anos do governo do anticristo, acontece a volta de Jesus. Então, Jesus, da mesma forma como ele foi, assim ele voltará. Veja o que diz no livro de Zacarias, capítulo 14, no verso 1. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. A palavra despojo é uma menção a algo que acontece numa guerra. Então, quando uma pessoa faz guerra, um exército faz guerra contra o outro, o exército vencedor, ele vai e pega os despojos do exército vencido, pega o armamento, enfim, né? Ele vai lá e tira os armamentos, ele tira o despojo do exército que é derrotado. Então o texto está dizendo que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, ou seja, haverá uma guerra, um tempo de guerra, onde Jesus vai tomar despojos. Verso 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Presta atenção, vai acontecer um tempo onde as nações da terra vão olhar para Israel e vão dizer: Israel é um grande problema, porque todos os países ou todos os governantes concordaram com o anticristo, concordaram em adorá-lo, em colocar a marca da besta, em acabar com todas as religiões e colocar uma religião única, uma moeda única, um governo único e um líder único. Israel não vai concordar, nem os cristãos que estiverem aqui na terra não vão concordar. Então,
haverá uma guerra contra Israel. O país vai ficar sozinho, porque Israel ele só vai adorar ao Eterno. Então, Israel ficará sozinho. O anticristo virá contra Israel e contra Jerusalém para atacar a nação e atacar a cidade de Jerusalém. Então, o verso 2 diz: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas. Veja, o inimigo vai entrar, vai saquear, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, o que o texto de Zacarias está profetizando sobre um tempo do fim? Está dizendo o seguinte: as nações elas entrarão em Israel, entrarão em Jerusalém, vão saquear as casas, vão prender metade da população, vão levar cativos, outra metade não será cativa, vai continuar lá, não é? Vai haver violência contra mulheres e um tempo literalmente de guerra. Verso 3: e o Senhor sairá, esse Senhor é Jesus, e o Senhor sairá, pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Lembra que Jesus subiu aos céus a partir do Monte das Oliveiras, e o anjo disse: como viste ele subir, assim ele descerá. Então, como será a volta de Jesus? Será de uma forma visível, será de uma forma estrondosa, como relâmpago. Jesus vai voltar aonde? Em Israel, no Monte das Oliveiras. Assim será a vinda dele. E ele vai tocar os pés, ele vai pisar, vai vir do céu e pisar no Monte das Oliveiras. E olha o que acontece: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, vai acontecer um terremoto. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Então a Bíblia diz no livro de Zacarias que quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar e pisar sobre o Monte das Oliveiras, então haverá um terremoto e uma fenda se abrirá no Monte das Oliveiras. A volta de Jesus vai ser algo marcante, vai ser algo visível, todo olho o verá. Amém? E continua. O apóstolo João, no capítulo 19, ele continua tendo revelações a partir do que Jesus lhe está mostrando sobre a volta. Então, no capítulo 19, verso 11, eu vou ler do 11 até o 21. Veja o que diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, esse cavalo branco, com esse cavaleiro aqui, não é o que nós falamos anteriormente do cavalo branco, que era o anticristo montando um cavalo branco, né? Sempre o anticristo tentando se passar por Cristo. Não, mas agora aqui, o que João está vendo é um cavaleiro montado num cavalo branco, que ele peleja com justiça, é fiel e verdadeiro, é uma referência a Jesus Cristo. Então, João está vendo Jesus vindo montado sobre um cavalo. Verso 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de vestes salpicadas de sangue. Então, Jesus tinha o seu sangue, o sangue do Cordeiro salpicado na sua roupa. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então, Jesus está aparecendo para João, vindo na direção dele, montado num cavalo branco, com vestes salpicadas de sangue, e ele se denominava, se chamava Palavra de Deus, o Logos. Lembra que no livro de Mateus está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
nada do que foi feito sem ele se fez. Ele foi o autor de todas as coisas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse verbo, que no grego é logos, ou palavra de Deus, esse logos, essa palavra viva, habitou no meio de nós, era o próprio Jesus. Então quando João está vendo aquele cavaleiro no cavalo branco se aproximando, com uma coroa na cabeça, cheio de diademas, cheio de enfeites, né? E com roupa salpicada de sangue, e ele atendia pelo nome de Logos, palavra de Deus. Olha que tremendo, que visão fantástica. Verso 15, verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações. Então veja que Jesus vem para a guerra, para ferir as nações, vem para a guerra. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ele está falando da ira de Deus, está falando de espada, está falando sobre guerra, está falando de trazer juízo e justiça, amém? Então Jesus, quando ele volta, ele não volta mais como cordeiro, ele volta agora como leão da tribo de Judá. Você lembra que quando Moisés sobe no Monte Horebe, então Deus diz assim para ele: Moisés, toca na rocha, para a rocha dar água. O povo estava com sede, né? Então Moisés vai e pum, bate na rocha no Horebe, e da rocha sai água. Numa segunda vez, o povo teve sede, e Deus falou: sobe na rocha no Horebe e pede para a rocha. E o que aconteceu? Moisés foi lá e bateu na rocha, para a rocha dar água. Então Deus o advertiu. Aqui tem uma cristofania: a rocha é Jesus, a água que mata a sede é a palavra de Deus que mata a nossa sede espiritual. Da primeira vez que Jesus veio, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi o cordeiro, ele apanhou. Então a rocha foi tocada, mas da segunda vez a rocha não será tocada. Só se pode falar com ele, jamais tocá-lo, porque agora Jesus não vem mais como cordeiro, ele vem como rei, como Senhor, como todo-poderoso, como leão da tribo de Judá, para colocar fim ao assunto do anticristo, para colocar Satanás em cativeiro, para destruir toda a obra do diabo. O Senhor vem para trazer juízo contra pecado e iniquidade. É o Senhor dos exércitos vindo com o seu exército para tomar posse agora da terra. Amém? Então continua, verso 16. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol. Então, imagina, João está olhando aquela visão, ele vê o sol e vê um anjo, não é? Na direção do sol, sobre o sol, ele vê aquilo ali, né? Viu um anjo sobre o sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. O que significa isso? Que ceia? Não é a ceia do pão e do vinho que a gente toma, a ceia do Senhor, não é isso. O anjo diz: as aves do céu, venha para a ceia. Por quê? Porque haverá uma guerra em Israel, e nessa guerra Jesus vai pelejar. Os mortos ficarão estendidos no chão e os urubus virão voar sobre os mortos. É essa a referência. Verso 18: para que comais a carne dos reis. Veja, então são pessoas que vão morrer. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, vai acontecer uma guerra onde muita gente vai morrer, muita gente do lado do anticristo vai morrer, não do Senhor, do lado do anticristo vai morrer.
cavalos, homens, grandes, pequenos, poderosos, vão cair. E a Bíblia diz que os urubus vão voar em cima. Verso 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então João teve a visão dos reis da terra, ou seja, as nações congregadas em Jerusalém e ali em Israel, vai ser todo Israel, para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo. Quem é que estava no cavalo? Era Jesus, no cavalo branco. E os reis da terra, ou seja, os governantes, os presidentes dos países aliados, eles vão guerrear contra Jesus e o seu exército. Vão perder, obviamente. Quem serão estes? Vão ser todos aqueles que vão estar servindo ao anticristo. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem ao anjo que vai secar o rio Eufrates. Porque secando o rio Eufrates, abre-se um caminho por terra para que as nações venham por terra e cheguem até Israel. Existe um rio que atrapalha a passagem de quem vem do Oriente para o lado do Ocidente. Mas, secando o rio Eufrates, então esse caminho está livre. A Bíblia diz que haverá 200 milhões de soldados nesta guerra. Está escrito em Apocalipse, 200 milhões de soldados virão para esta guerra. E esse local onde vai acontecer a guerra se chama Vale do Megido, Armagedon, Armagedon, Vale do Megido, ou Vale de Jezreel. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 16. Lá está escrito a palavra Armagedon, porque ali tem um monte chamado Monte Megido. Então, nessa região, que é um descampado, ali vão se congregar as nações para fazer guerra, mas o Senhor Jesus vai até lá e destruirá a Satanás, seus demônios, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que estão adorando a besta. Veja, no verso 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais. O falso profeta também, como o anticristo, fazia sinais, milagres, maravilhas, enganava todas as pessoas, né? E continua: estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então entenda uma coisa: lago de fogo e enxofre não é inferno. Inferno é o local onde as pessoas estão, aqueles que morreram no pecado, morreram sem Cristo. Então eles estão no local que a Bíblia chama de inferno. Mas lago de fogo e enxofre é outra coisa, outro local que Deus criou, que vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Então o anticristo e o falso profeta, a Bíblia diz, serão jogados vivos no lago de fogo e enxofre. Em outro texto bíblico, diz que no final de tudo, Deus lançará o inferno no lago de fogo e enxofre. Então são dois locais diferentes, amém? Então nesse lago de fogo e enxofre vai ser lançado o anticristo e o falso profeta. Verso 21. E os demais que estavam na guerra foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, quando Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto, o monte vai se fender, Israel vai estar sendo atacado, metade do povo de Jerusalém vai estar cativo, preso em algum local ali por perto. Jesus ele vai até o local da batalha, onde as nações vão estar congregadas, e a Bíblia fala de 200 milhões de homens. Então Jesus ele chega lá, e a Bíblia diz que com a sua boca ele destrói o inimigo. Como vai ser isso? Não sei, se com a sua palavra. A Bíblia só diz que com a sua boca ele destrói o inimigo. E diz que as aves vão se fartar da sua carne, ou seja, os urubus, sobre os cadáveres que vão morrer no meio dessa guerra. O anticristo e o falso profeta vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Aí no capítulo 20
de Apocalipse, do verso 1 ao 4, diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, uma corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, João está vendo Jesus vencendo o inimigo na batalha do Armagedon, está vendo ali o anticristo e o falso profeta sendo jogado no lago de fogo e enxofre. Depois vem um anjo do céu com uma corrente na mão e amarra a Satanás e os seus demônios. E o texto bíblico diz que Satanás fica amarrado por 1000 anos. E continua, verso 3: lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, Satanás será preso por 1000 anos dentro do que a Bíblia chama de abismo, que vai ficar selado para que ele não saia de lá. Aí depois diz assim: e importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, depois de 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. Aí continua, eu vou ler o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então João está vendo pessoas ali que já tinham morrido, né? Mas está vendo essas pessoas agora já com seu corpo glorificado, pessoas que não se curvaram a Satanás, que não adoraram o anticristo, que não receberam a marca da besta, mas a Bíblia diz que foram degolados. Quem é que tem essa prática de degolar inimigos? É o Islã, né? Então acredita-se que naquele tempo o Islã vai atacar Israel e entre as suas práticas será a degola, porque é o que está escrito aqui. Então o João está tendo a visão: vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, os que foram salvos em Cristo, juntamente com todos os que foram salvos durante a grande tribulação, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Isso significa que Jesus, vindo à terra, vencendo a Satanás, vencendo o anticristo, ele vai reinar por 1000 anos. Vai ser um reino de paz, de amor, onde não haverá os pecados que acontecem hoje, não haverá demônios, só terá aqui pessoas e anjos do Senhor e Jesus governando sobre o mundo inteiro. Então a Bíblia fala de 1000 anos de governo de Cristo, amém? Que é chamado do milênio. Então depois da volta de Cristo, ele vence o inimigo e governa por 1000 anos. Aí no verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Lembra? Os que morreram em Cristo ressuscitaram e estão com ele, né? Então, bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. O que é segunda morte? Segunda morte é ser lançado no inferno, que posteriormente vai para o lago de fogo e enxofre. Então, aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição não terão parte na segunda morte, ou seja, não vão ser condenados, porque já estão salvos. É isso que o texto está dizendo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, aqueles que morreram salvos desde que o mundo é mundo, todo mundo que foi morrendo e sendo salvo, indo para o céu, e os que ressuscitaram quando houve o arrebatamento. Então a Bíblia diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos.
Então entenda uma coisa, meu irmão, o nosso desejo é participar disso, mas do lado de Cristo e não do outro lado. Nós não queremos passar por essa grande tribulação, nós queremos estar na presença do Senhor. Agora, quando a Bíblia diz que o Senhor ele vem, vence o inimigo e com ele reinaremos por 1000 anos, significa que o Senhor vai nos colocar numa condição especial, uma condição excepcional de sacerdotes de Deus. E durante esses 1000 anos as pessoas vão continuar vivendo, as pessoas vão continuar nascendo, casando, se reproduzindo, não é? E só não haverá o pecado daquela época, mas o Senhor Jesus vai estar governando e todos aqueles salvos estarão com Ele aqui na terra, ajudando no governo de Cristo. Mas como é que vai ser isso? Ainda não sabemos, porque nunca se viveu uma condição como essa, mas é assim que a Bíblia ensina. Então nós cremos que assim acontecerá. O que eu quero deixar para você guardar no teu coração é que o Senhor vem. E quando o Senhor voltar, Ele vai destruir todo aquele que adorou a Satanás e ao Anticristo. Em nome de Jesus, é tempo de posicionamento com Deus, é tempo de dizer: Senhor, a minha aliança é contigo, a minha aliança é com o Senhor dos Exércitos, o meu coração está entregue a Jesus, eu não abro mão da salvação, eu não abro mão da minha aliança com Deus e eu quero estar na tua presença. E depois dos 1000 anos do governo de Cristo, o que acontece? Aí vem um evento chamado o Grande Trono Branco. Então isso nós vamos falar numa outra mensagem. Estamos chegando ao fim da escatologia bíblica, mas esse tempo da volta de Cristo vai ser um tempo poderoso. E o mundo já está caminhando nesse sentido. O mundo já está se movendo nesse sentido. Já se fala do chip implantado na pele, não sei se será assim, mas por exemplo, na Bélgica, eu já li na internet que na Bélgica já existe o chip implantado e pessoas podem ir no restaurante, na hora de pagar a conta, só passa o chip num sensor, então debita o valor da conta, da sua conta corrente bancária. Então isso já está em funcionamento, isso já está em fase de testes. Esse vírus que veio agora e que deixou todo mundo enclausurado. E agora, quando nós entramos num shopping center, numa loja, alguém vem com um termômetro, plim, e lê a sua testa para ver se a temperatura está adequada. Isso nada mais é do que um grande treinamento para o que há de vir, onde todo mundo terá que ser identificado, aonde ninguém vai poder ter acesso aos lugares se não cumprir as normas corretas. Hoje é o uso de máscara, medir temperatura, um pouco mais à frente vai ser identificação, vai ser renegar a Cristo, renegar a Deus, negar os ensinamentos e tradições bíblicas para prestar culto a um grande líder que vai surgir. Não falta muito tempo para que isso aconteça. O líder da ONU, ele já falou, precisamos levantar uma liderança mundial. O Papa já falou, precisamos levantar uma liderança mundial. Agora, recentemente, apareceu um presidente lá na Europa, intermediando a paz entre outros presidentes, entre outras nações. Ou seja, esse assunto de um líder se levantar para promover a paz está muito vigente, está sendo falado numa intensidade muito grande. Tudo isso é um prenúncio do tempo do aparecimento do Anticristo. Então, meu irmão, essa não é uma história muito futurista, não. Estamos vivendo nesse tempo. Israel já voltou a ser uma nação, a figueira já floresceu e não passará uma geração até que tudo aconteça, que é a volta de Jesus. Nós somos a geração da figueira que floresceu. Eu queria orar com você. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu te peço, faça isso nesse momento. Entenda a seriedade do que é entregar a vida para Cristo. Não é fazer parte de uma religião,
mas é fazer parte de uma salvação eterna. Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, eu quero colocar cada irmão que está me assistindo. Se alguém porventura está desviado dos teus caminhos, se está com o coração enfraquecido, se está com uma vida dúbia, vivendo no pecado, ora sai do pecado, ora volta, se está com raiz de amargura, se está ferido, ofendido, ou abandonou ao Senhor, perdeu o amor a Cristo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca no coração dessa pessoa, resgata ela, traz de volta em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás, todo engano do diabo, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, que tem bombardeado as mentes e os corações para trazer frieza e apostasia, eu repreendo e desfaço em nome de Jesus. Eu quero profetizar salvação sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus e sobre as pessoas que te cercam. Que você seja a luz do mundo, sal da terra, que muitos conheçam Jesus através da tua vida, que o Senhor libere dons sobre a tua vida, que você possa orar, libertar pessoas das garras de Satanás, orar por enfermos e que sejam curados, que quando você abrir a boca para falar da palavra de Deus, ela saia de uma forma penetrante, afiada, como faca de dois gumes, trazendo entendimento, fazendo separação entre luz e trevas, entre pecado e santidade. Senhor Deus, que cada um que está me ouvindo aqui tenha uma experiência poderosa contigo e possa ter uma aliança firme, forte, verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra ela fale profundamente no teu coração. Eu espero que você tenha sido edificado, que em nome de Jesus essa mensagem fique batendo no seu coração, que ela caia como uma semente no solo fértil, frutifique e produza vida sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.